Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. É sempre um prazer ter a companhia de vocês aqui para prepararmos juntos assuntos espirituais. Meus irmãos, esperamos que todos vocês estejam tendo uma excelente semana. E inclusive, na nossa reunião desse fim de semana, 4 a 10 de setembro, nós vamos estar estudando o estudo 28 da revista Sentinela. E como de costume, vamos ver neste vídeo que respostas práticas podemos estar comentando nesse estudo, sempre com o objetivo de nos encorajar e encorajar outros irmãos na congregação. Esperamos que todos se sintam à vontade e possam ter uma excelente preparação com auxílio desse vídeo. Pedimos que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, faça um comentário, ative as notificações, isso é importante, para você ser avisado toda vez que colocarmos um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe nossos vídeos, isso também vai ajudar muito o nosso canal a crescer novamente e vai fazer com que isso ajude outros irmãos que também vão preparar esse artigo. O tema do estudo 28 é o seguinte: continue se beneficiando do temor de Deus. Ele está baseado no texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 2, que diz: quem anda na sua retidão teme a Jeová. O que vamos ver? É muito importante que os cristãos tenham o temor correto de Deus. É esse tipo de temor que vai proteger nosso coração e nos ajudar a fugir da imoralidade sexual e da pornografia. Neste estudo, vamos analisar o capítulo 9 de Provérbios, que fala de duas mulheres. Uma representa a tolice e a outra representa a verdadeira sabedoria. O conselho encontrado em Provérbios, capítulo 9, pode nos ajudar não somente agora, mas também no futuro. Parágrafos 1 e 2. Uma só pergunta para os dois parágrafos. Assim como Ló, que desafios cristãos enfrentam hoje? Veja só a resposta, irmãos. Vimos aqui que nos dias de Ló, ele ficava muito aflito por causa da conduta insolente dos transgressores, porque sabia que nosso Pai Celestial odeia esse tipo de conduta. E hoje também nós passamos por esse desafio, pois estamos rodeados de pessoas que têm pouco ou nenhum respeito pelos padrões de moral de Jeová. Muito bem, entramos no primeiro subtítulo do estudo: o temor de Deus nos protege. O parágrafo 3, nós temos uma gravura, mas como sempre falamos, não vamos colocar aqui no vídeo, senão não vai caber as respostas. Mas depois eu faço uma descrição bem breve da gravura para os irmãos entenderem. Então a pergunta do parágrafo 3, de acordo com Provérbios 17:3, após os irmãos lerem: que motivo importante temos para proteger nosso coração? A resposta: um motivo importante é que Jeová consegue examinar nosso coração. Então, enquanto outras pessoas só conseguem ver o que somos por fora, Jeová consegue enxergar quem realmente somos por dentro. Além disso, se enchermos nossa mente com os conselhos sábios de Jeová, Ele vai nos amar e vamos ganhar a vida eterna. E dessa forma, o baixo padrão de moral e as mentiras de Satanás não vão nos influenciar, porque não daremos brecha para essas coisas. Então nós vemos aqui, um irmão sendo tentado a sair, com outras pessoas do seu trabalho, Aí a descrição diz assim: no trabalho precisamos tomar cuidado com nossas amizades e com os convites para fazer coisas que podem entristecer o coração de Jeová. Então, vemos aí essa moça bem simpática com o nosso irmão, só que ele está tomando cuidado. E se os irmãos observarem, eu observei aqui que eles não têm aliança, então eles não têm relacionamento ou são casados. Mas mesmo assim é um perigo, Os irmãos podem ver aí uma mulher no meio de dois homens e está chamando outro companheiro para sair. Então aí pode surgir muitas tentações erradas. Mas vemos aí a posição do irmão, bem firme. E provavelmente eu entendi que ele não vai aceitar essa oferta, mesmo que seja às vezes para sair aí, para tomar um café ou um lanche, mas sabemos que tudo começa por aí. Aceitando um convite, depois você aceita mais um, e assim você vai acabar sendo influenciado com os costumes e o modo de vida das pessoas que não servem a Jeová. Que ótimo, então vamos para o parágrafo 4.
Tem a pergunta: como o temor de Jeová protegeu uma irmã de cometer um erro? Resposta: Marta, uma irmã na Croácia que se sentiu tentada a cometer imoralidade, foi protegida pelo temor de Jeová, porque ela diz que ela meditou nas consequências que um erro traria. Então nós devemos fazer o mesmo, devemos nos lembrar que a pior coisa que pode acontecer é entristecer a Jeová e perder a chance de adorá-lo para sempre. Agora o parágrafo 5, o que aprendemos da experiência de Léo. Aprendemos que quando tememos a Jeová, não ficamos procurando desculpas ou justificativas para um comportamento errado. Léo, 4 anos depois de seu batismo, ele se envolveu com más companhias. Ele achava que, se não fizesse nada de errado, ele não estaria pecando contra Jeová. Mas em pouco tempo, aqueles amigos influenciaram, conforme até comentei na gravura ali, né? As más companhias podem nos influenciar a fazer coisas que para as pessoas são certas, mas para Jeová são erradas. São pecados, né? Então, em pouco tempo, aqueles amigos influenciaram o Léo a beber demais e a cometer imoralidade. Então, tudo começa por aí. Parágrafo 6, tem a pergunta: de que duas mulheres o capítulo 9 de Provérbios fala? Resposta: uma representa a sabedoria e a outra representa a tolice. Essas duas mulheres fazem um convite para aqueles que não têm bom senso, os inexperientes. É como se elas estivessem dizendo: venha para minha casa comer algo. Dependendo do convite que a pessoa aceitar, os resultados serão bem diferentes. Segundo o subtítulo do estudo, não aceite o convite da mulher tola. O parágrafo 7. Então temos o texto de Provérbios 9, 13 a 18 para ler. E também tem uma gravura. Veja a pergunta. De acordo com Provérbios 9, 13 a 18, qual o resultado de aceitar o convite da mulher tola? Resposta: o resultado é a morte, pois os impotentes na morte estão ali. Talvez você se lembre que no livro de Provérbios encontramos outras comparações como essa. Lá nós somos alertados sobre a mulher devassa e a mulher imoral. E somos avisados que a casa da mulher imoral conduz à morte. E é o que estamos vendo aqui na descrição dessa imagem. O convite da mulher tola só traz resultados ruins, a morte. Então, só pela roupa como essa mulher está se vestindo, podemos entender que seria muita tolice ou falta de sabedoria esse homem entrar na casa dela e aceitar o convite dela. Parágrafo 8. Que decisão precisamos tomar? Aqueles que ouvem a mulher tola precisam decidir se vão aceitar ou não o convite que ela faz. Então nós também precisamos decidir hoje o que vamos fazer se alguém tentar nos influenciar a cometer imoralidade ou se nos depararmos com imagens pornográficas. Agora temos aqui os parágrafos 9 e 10, uma só pergunta novamente. Que motivos temos para fugir da imoralidade sexual? Temos bons motivos para fugir da imoralidade sexual. Por exemplo, a mulher tola diz que as águas roubadas são doces. Mas isso não é verdade, porque não há nada de doce nisso. Por mais que a pessoa cometa adultério ou imoralidade e tente esconder isso, Jeová, ele ainda vê tudo. E perder o favor dele é algo muito amargo. Além disso, a imoralidade sexual pode fazer você se sentir envergonhado e inútil, pois pode causar gravidez indesejada e destruir famílias. Então, com certeza, a coisa mais sábia a fazer é não aceitar o convite da mulher tola. Além da morte espiritual, ou seja, de perder a amizade com Jeová, muitas pessoas imorais ficam doentes e podem realmente morrer em sentido literal. Parágrafo 11. Por que a pornografia é tão perigosa? Resposta: a pornografia faz a pessoa perder o respeito por si mesma e por outros. Além disso, é um vício difícil de abandonar e causa muitos outros problemas. Como, por exemplo, depois que alguém vê pornografia, fica difícil tirar as imagens imorais da cabeça. Além disso, a pornografia não acaba com os desejos errados, pelo contrário, eles ficam mais fortes. Por isso, muitos que veem pornografia acabam fazendo coisas imorais. Agora o parágrafo 12. Como podemos nos proteger de imagens que são sexualmente excitantes? A resposta: o que vai nos ajudar é nos lembrar que a coisa mais importante na vida é nossa amizade com Jeová. Quando uma imagem pornográfica aparecer no celular ou no computador, devemos parar de olhar imediatamente.
Além disso, assim como esse ancião na Tailândia, chamado David, diz, mesmo que essas imagens não sejam pornográficas, podemos nos perguntar: será que Jeová vai ficar feliz se eu ficar olhando para elas? Parágrafo 13. O que nos ajuda a tomar boas decisões. Analisando aqui, veja a resposta. O que nos ajuda a tomar boas decisões é temer fazer qualquer coisa que possa deixar Jeová triste. O temor de Deus é o início da sabedoria. Terceiro subtítulo do estudo: aceite o convite da mulher sábia. Parágrafo 14. Que outro convite encontramos em Provérbios 9, 1 a 6? Então, após os irmãos lerem esse texto, vejam a resposta. Aqui nós lemos sobre um convite que vem de Jeová, nosso Criador, e a fonte de toda a sabedoria. Esses versículos falam de uma grande casa com 7 colunas. Isso nos deixa entender que Jeová é generoso e recebe bem a todos que querem aprender sobre ele e se tornar sábios. Agora o parágrafo 15, continuando. A pergunta: o que Jeová quer que façamos? Esse relato em Provérbios capítulo 9 menciona uma mulher generosa que representa a verdadeira sabedoria. E Jeová quer que comamos do pão dessa mulher generosa, ou seja, Ele quer nos proteger e quer que seus filhos sejam sábios para não tomarem más decisões e daí precisarem aprender as coisas da maneira mais difícil. Dessa forma, não vamos passar o resto da vida remoendo nossos erros e nos arrependendo de algo que fizemos. Chegamos no parágrafo 16. A pergunta: como o temor a Deus ajudou Alaim a tomar uma decisão sábia e qual foi o resultado? Resposta: Alaim, que é ancião e trabalha como professor, disse que muitos de seus colegas achavam que filmes pornográficos eram uma maneira de eles aprenderem mais sobre sexo. Mas notamos que ele não foi influenciado por seus colegas, porque, acima de tudo, ele ama e respeita Jeová. Então isso protegeu ele, porque ele não aceitou assistir a esses filmes de jeito nenhum. Além disso, ele também explicou para seus colegas por que ele não assistiria. E isso deu um bom testemunho, porque como resultado, alguns dos outros professores ficaram tão impressionados que agora estudam a Bíblia e assistem às reuniões. Parágrafos 17 e 18, uma só pergunta, temos também mais uma imagem. A pergunta, primeiro: que coisas boas acontecem com os que aceitam o convite da verdadeira sabedoria e o que eles podem esperar para o futuro? A resposta: diferente da mulher tola, aqueles que aceitam o convite da mulher sábia, ou seja, da verdadeira sabedoria, o texto diz que ela prepara um banquete para seus convidados com tudo o que eles precisam para continuar achegados a Jeová. Então, com isso, vamos aprender a amar o que Jeová ama e a odiar o que ele odeia. E isso vai nos dar a verdadeira felicidade, pois as vantagens para nós e para aqueles que aceitam esse convite não são temporárias. Ao contrário, elas são eternas e nos dão a chance de viver para sempre, seguindo em frente no caminho do entendimento. E é isso que vemos claramente na gravura, a alegria do casal que aceitou o convite dessa mulher generosa, a verdadeira alegria que eles sentiram desse grande banquete, simbolizando que Jeová ele é muito generoso conosco. Então a descrição diz assim: se aceitarmos o convite da verdadeira sabedoria, seremos felizes e teremos vida eterna. Parágrafo 19, de acordo com Eclesiastes 12, 13 e 14, o que devemos estar decididos a fazer? Veja também o quadro Por que é bom temer a Deus. Neste quadro, irmãos, provavelmente o irmão irá perguntar para cada um ler uma frase baseada no texto ali. Então isso vai dar margem para vários irmãos comentarem, tá bom? Mas a resposta do parágrafo 19 é que devemos estar decididos a temer o verdadeiro Deus e obedecer aos seus mandamentos. Além disso, devemos também estar decididos a convidar o maior número de pessoas a aprender sobre a verdadeira sabedoria. Fazendo isso, mostraremos que tememos a Jeová e o amamos de todo o nosso coração. Então chegamos agora às perguntas de recapitulação do nosso estudo. Qual é a sua resposta? A primeira pergunta: por que temer a Jeová protege o nosso coração? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 3 a 5. Conforme até aprendemos no artigo de estudo anterior, o temor a Jeová significa amar muito a Ele
e não fazer algo que possa prejudicar nossa amizade com Ele. Então isso protege o nosso coração no sentido que, antes de tomarmos uma decisão, nosso amor e respeito por Jeová vai ser maior e não vamos querer entristecer Ele. Além disso, o temor a Jeová nos ajuda a não ficar procurando desculpas ou justificativas para um comportamento errado. Ao contrário, vamos pensar lá na frente, ou seja, nas consequências amargas de um pecado. Segunda pergunta de recapitulação: como podemos recusar o convite da mulher tola? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 7 a 13. Em resumo, podemos fazer isso por acima de tudo: temer a Jeová e fugir da imoralidade sexual e suas pragas mortíferas, como a pornografia ou coisas que possam contaminar nossos pensamentos e assim desagradar a Jeová. Última pergunta de recapitulação: que coisas boas vão acontecer se nós aceitarmos o convite da verdadeira sabedoria? A resposta, irmãos, está nos parágrafos 17 e 18. Diferente da mulher tola, aqueles que aceitam o convite da mulher sábia, ou seja, da verdadeira sabedoria, o texto diz que ela prepara um banquete para seus convidados com tudo o que eles precisam para continuar achegados a Jeová. Então, com isso, vamos aprender a amar o que Jeová ama e a odiar o que ele odeia. E isso vai nos dar a verdadeira felicidade, pois as vantagens para nós e para aqueles que aceitam esse convite não são temporárias. Ao contrário, elas são eternas e nos dão a chance de viver para sempre, seguindo em frente no caminho do entendimento. Chegamos ao fim de mais um maravilhoso estudo de A Sentinela. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção, pelo carinho. Esperamos mais uma vez que, com o auxílio desse vídeo, você consiga preparar boas respostas e que Jeová abençoe, te dando tranquilidade e coragem para dar seus bons comentários na sua congregação. Agora você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário, ativar o sininho, isso também é muito importante, e compartilhar nossos vídeos. Isso também vai ajudar outros irmãos que vão preparar esse artigo, além também de ajudar muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que precisam dessa ajuda. Muito obrigado, tenham um excelente fim de semana e até os próximos vídeos.